Mateus capítulo 4. Vamos ler o verso 12, amém? Nós vamos ler até o 17 hoje, tudo bem? Talvez hoje a gente parte para o 18 semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava, voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Semana passada eu falei tanto Carfanaum, irmão. Eu falei assim, deixa assim mesmo, deixa com erro, deixa com... É Cafarnaum, né? O R é depois. Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, juntos ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Algumas traduções, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado entre trevas viu uma grande... E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, para ouvirmos a tua palavra. Fala com cada um aqui, Senhor, que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, passe sobre cada um aqui. Que o sangue do Cordeiro passe sobre cada vida, cada pessoa, e que nós possamos, Senhor, ó Deus, nos conectar com o Senhor, mente, alma, espírito, ó Deus, todo o nosso ser, Pai. Que os anjos do Senhor, Pai, acampe ao redor desta comunidade, enquanto, Senhor, nós ministramos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, você diz? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, amados. Hoje o tema é a luz chegou. Diga comigo, a luz chegou. E agora? Amém? Diga assim, a luz chegou. E agora? Amém? Vamos lá. Irmãos, há umas 2 semanas, né? Semana passada nós estávamos no nosso acampamentos conectados. Amém? Vivemos dias maravilhosos, mas há 2 semanas atrás nós refletimos juntos sobre a importância de nós entendermos o tempo, amém? Nós falamos isso dentro dos nossos GCs, a importância de compreender o tempo. Vimos que Jesus, ele começou o seu ministério público a partir, começou o seu ministério público não por acaso, mas no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Jesus começou o seu ministério no tempo exato. E quando eu digo que Jesus começou o seu ministério, eu estou dizendo de forma pública, porque até então Jesus, ele trabalhava de uma forma mais oculta, mais escondida, podemos dizer assim. Tanto que nós podemos ver que alguns milagres que aconteceram não eram diante de tantas pessoas. Foi ali que ele conversou com Nicodemos, nas escondidas. Foi durante esse tempo que Jesus, ele fez alguns milagres. Mas a partir da prisão de João Batista, a palavra nos mostra que Jesus agora, de forma pública, ele aparece e começa então a pregar o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, ele oculta bastante coisa comparado a João. Amém? Então você precisa entender que
mais uma vez, nós já falamos isso, que até o versículo 11, aonde nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto, quando se entra no versículo 12 de Mateus, muita coisa já aconteceu. E para você compreender o que aconteceu, você precisa ler o Evangelho de João, porque João vai apontar o que aconteceu, amém? Então, nós meditamos sobre o tempo. Hoje, nós retornamos para Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17. Vamos olhar para essa passagem. Nós somos convidados a olhar para esse texto, mas com outro foco. Amém? Nós vamos trocar a lente. Amém? Vamos trocar a lente. E nesse trecho de Mateus, nós podemos ver o início do ministério de Jesus, marcado por uma mudança estratégica. Jesus, ele vai para a região da Galileia de forma estratégica e profética. E ao saber da prisão de João Batista, Jesus, ele se retira para a Galileia e escolhe viver em Cafarnaum. Amém? Cafarnaum. Jesus me ajude. É que nem vício de linguagem. Nada disso aconteceu por acaso. Você percebe que a nossa meditação dos evangelhos nos mostra que tudo que Jesus faz não é por acaso. Jesus, ele não dá tiro no escuro. Tudo que Jesus faz, ele está fazendo na direção do Pai, amém? Jesus, ele não faz nada por acaso. Nada acontece fora da vontade de Deus. Nada disso é por acaso. Tudo cumpre o que foi dito. Dentro desse texto, nós podemos ver o que está se cumprindo, o que foi dito pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele disse que o povo que andava perdido, cercado por sombra, agora vê uma grande luz. A luz brilha sobre eles. E essa luz, amados, é a presença de Jesus. E essa luz é a presença de Cristo, que começa a pregar a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus chegou. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: o reino dos céus chegou. E é necessário, amados, é nesse cenário, que começa o mover de Deus sobre a vida de Jesus, trazendo esperança onde havia escuridão. A luz brilhou. Amém? Aonde Jesus chega, a luz brilha. Aonde Jesus chega, as trevas vão embora. Amados, não há habitação das trevas e a luz. Quando Jesus chega, o mal bate em retirada. Toda a vida em trevas, ao ter um encontro com Jesus, começa-se então a viver uma vida na luz. Jesus é a luz, amém? Que decepa todos os maus. Agora vamos ver 3 verdades reveladas nesta passagem, amém? Diga assim comigo: 3 verdades. Diga assim: primeira verdade, Deus cumpre sua promessa de forma precisa. Olha que interessante o versículo 13 e 14. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima,
dos confins de Zebulon e Naftali, para que o quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí então ele vai dizer o que Isaías disse. Jesus, ele não foi morar em Cafarnaum por acaso. Cada passo que ele deu estava alinhado com a palavra. Cada passo que Jesus deu estava alinhado com a palavra, já declarada séculos antes. O profeta Isaías profetizou o que Jesus viveria. E agora a palavra está se cumprindo. O que Isaías profetizou, Deus cumpriu com exatidão. Eu não sei você, mas Isaías é o profeta messiânico. E o que Isaías fala, Isaías ele pinta a vida de Jesus, antes de Jesus nascer. Amados irmãos, e isso vai nos mostrar que o Senhor, ele trabalha que Deus não trabalha com improviso. Diga assim comigo, Deus não trabalha com improviso. Ele é um Deus que cumpre a sua promessa com precisão. Tudo que está escrito vai se cumprir. Deus não perdeu a direção. Tudo o que está escrito vai se cumprir. Deus trabalha com exatidão. Como nós falamos, Deus trabalha no tempo certo, na hora certa. A palavra do Senhor está se cumprindo. Mesmo quando parece que tudo está parado ou fora do lugar, Deus está trabalhando nos bastidores da história para que se cumpra o que Ele disse. Vou repetir. Mesmo quando parece que tudo está parado ou fora do lugar, Deus está trabalhando nos bastidores da história para que se cumpra o que Ele disse. O seu relógio não atrasa, a sua palavra não falha, os seus planos não se confundem. Tudo está no controle do Senhor. E tudo está se cumprindo. Não vai ficar uma vírgula sem se cumprir. Não vai ficar um ponto sem se cumprir. O que Ele disse, Ele faz. Amém? O profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 10, vai dizer algo poderoso. Ele diz assim, eu vou dar um tempo para colocar aqui para vocês. Ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Deus cumpre a sua promessa. Vou repetir. Deus cumpre a sua promessa. É por isso que você precisa se apegar na palavra, porque a palavra vai se cumprir.
se não se cumprir, não tem como não se cumprir, ela vai se cumprir. Não se apegue à falácia, não se apegue a filosofias, à história, se apegue na palavra, porque tudo vai se cumprir. Se você estiver agarrado na palavra, com certeza ela vai se cumprir na sua vida, amém? A grande questão é que muitos estão agarrados na falácia humana, muitos estão agarrados nas histórias de gente, de pessoas. Mas Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar vazia. Você devia se alegrar por isso. Mas eu vou dar mais uma chance para você. Ela não vai voltar vazia. Ela não volta. Ela se cumpre. Ou seja, se Deus falou, vai acontecer. A palavra dele não volta vazia. Não se perde no tempo. Ele nem depende de circunstância. Às vezes a gente acha que para a palavra se cumprir, ela precisa de alguma circunstância. Eu preciso dar alguma ajuda para Deus. Não. Se agarre na promessa. Se agarre na palavra. Se agarre nas escrituras. Porque tudo que está escrito aqui vai se cumprir. E se há uma palavra revelada ao seu coração, com certeza Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ela se cumpre. E o que nós estamos vendo aqui em Mateus é exatamente isso. Uma promessa antiga se realizando no tempo exato, se cumprindo no tempo exato, num lugar improvável, como Deus havia dito. A palavra de Deus estava ativa na vida de Jesus. E eu quero informar você que a palavra de Deus também está ativa na vida de todos aqueles que creem na sua palavra. Olha aí para a pessoa e fala assim, ó, ela vai se cumprir, meu irmão. Cedo ou tarde ela vai se cumprir. Na realidade, ela se cumpre no tempo exato. No tempo exato. É por isso que eu estou alinhado com Deus. Estou conectado com Deus. Porque aqueles que estão conectados com Deus estão vivendo a palavra do Senhor. Deus cumpre a sua palavra. Segunda verdade é que Ele escolhe lugares improváveis para manifestar a sua glória. Vou repetir. Segunda verdade é que Ele escolhe lugares improváveis para manifestar a sua glória. Eu era improvável. Quantos aqui eram improváveis? Eu era improvável. Você era improvável. Hoje nós estávamos tendo uma conversa aqui, né, pastor? De manhã. E foi falado algo sobre qual é a exigência para se morar no céu. E os irmãos ficaram um pouco assustados quando eu disse que a exigência para morar no céu era a perfeição. E os irmãos estalaram os olhos e disseram assim, mas como perfeição?
Então, eu disse para eles, vocês devem estar pensando assim: se a perfeição é exigência para morar no céu, então tem alguém lá? Porque não existe homem perfeito. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Então eu disse, é por isso que se manifestou a graça de Deus. Porque nós nos tornamos perfeitos não por nós, mas por Ele, porque Ele é perfeito. Jesus é perfeito. E quando o sangue de Jesus passa sobre você, a palavra do Senhor nos diz que nós nos tornamos branco como a neve. E pela graça nós somos salvos. Isso não é de nós. Isso é um dom de Deus. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, pela graça eu me tornei perfeito nele. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém? E é isso. Jesus, Ele escolhe pessoas. Aqui nós estamos falando da Galileia. Nós estamos falando de um local que Ele escolheu. Mas toda a vida de Jesus, todo o cristianismo, todo o evangelho, ele aponta para essa verdade. Deus escolhe os improváveis. Quando você lê o Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz que ele escolheu o povo de Israel, não era porque Israel era o maior povo, porque eles eram os mais fortes, porque eles eram os melhores, não. Ela vai dizer que eles não eram nada disso. Isso se chama graça, favor não merecido. Olha o que diz o versículo 15 e 16. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia, a Galileia das nações. Algumas traduções falam a Galileia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas. Preste atenção, o povo que estava assentado em... Quantos aqui viviam em trevas? Nós, todo mundo, misericórdia. Na realidade, nós já nascemos em trevas, não é verdade? Nós nascemos em trevas. É muito bonitinho você ver um bebê e você fala, não, esse bebê não tem pecado nenhum. Realmente, há uma semente ali. Semente do pecado, não há o reconhecimento, não há a consciência. Lembra Adão, quando pecou? Deus veio até ele. E Deus queria que ele tivesse consciência do pecado. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Esse lugar mencionado não era considerado um lugar espiritualmente relevante. A Galileia dos gentios era mal vista, amados. Marginalizada, um lugar marginalizado, misturados com o povo estrangeiros. E longe do centro religioso de Jerusalém. Mas é justamente ali que Jesus começa o seu ministério. E isso já aponta para a graça, sabe por quê? Porque se Jesus era judeu, ele foi para uma terra onde vivia muitos gentios. E nenhum religioso queria estar naquele lugar. Um lugar improvável, um lugar que ninguém queria estar.
E isso me ensina algo poderoso. Deus não se limita a expectativas humanas. Quando eu vejo alguém que ninguém dá nada para aquela pessoa, eu digo assim, é esse. Quando eu vejo alguém que é desprezado, alguém que é esse que Deus vai escolher para ser um instrumento poderoso em suas mãos. Quando a pessoa começa a contar a sua história e diz assim, pastor, eu fui rejeitado, eu já tem um jargão evangélico que diz assim, Deus tem uma grande obra na sua vida, irmão, não é verdade? Eu usei muito desse jargão. Quando eu evangelizar, irmão, Deus está falando comigo que Ele tem uma grande obra na sua vida. Você está ouvindo? Não, é porque todo mundo... Porque eu sei que você tem, cara. Ele manifesta a sua glória onde ninguém espera. Ele escolhe os esquecidos, os desprezados, os improváveis, porque a sua graça não segue critério do mundo. E graças a Deus. Porque o mundo tem uma visão diferente da visão dos céus. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, graças a Deus. Deus não procura o mais forte. Vou repetir, Deus não procura o mais forte. O mais bonito, graças a Deus. Se fosse por beleza, o mais influente, ele procura um lugar disponível para a luz brilhar. Vou repetir, ele procura um lugar disponível para a luz brilhar. Não, não é possível. Ele procura um lugar disponível para a luz brilhar. É por isso que, amados, quando eu olho alguém que está disponível para o Senhor, eu falo, é esse que Deus vai usar. É aquele que se coloca na brecha. Deus quer usar a todos. Amém? Fala assim, Deus quer usar a todos. Mas só aqueles que dão brecha para Ele que será usado. A palavra do Senhor diz que Ele procura. E procurar significa que Ele... Você já procurou batata, não? Já foi? Oh, quase, pastora, quase. Foi mais rápida do que... Você já foi na feira e escolher tomate? Esse daqui não, esse daqui tá bonito. Deus, Ele faz isso, Ele está procurando. E de repente Ele acha, Ele fala, achei. Achei a Davi. Esse tá bom para ser usado por mim. E Ele está procurando, amém? E quando a luz de Cristo brilha, até os cantos mais escuros se tornam palco para a glória de Deus. Vou repetir. E quando a luz de Cristo brilha, até o canto mais escuro se torna palco para a glória de Deus. Aquele irmãozinho que estava em trevas. Hoje o Mauazinho não está aqui. Mas vai ficar gravado para ele. Mas quando eu conheci o Mauá,
A gente foi comer uma pizza junto, né, amor? E a minha esposa assim falou assim, meu Deus, amor. Daí, ó, jeitinho, sabe? Aquele. Aí começou a contar a história dele, eu falei, meu Deus, é ali que a luz de Cristo vai. Porque se tinha alguém em trevas, pense em uma pessoa em trevas. Era eu. E a luz de Cristo, ela brilha na vida daquele que deixa brilhar. E quando a luz de Cristo brilha, até o canto mais escuro se torna palco para a glória de Deus. Expulsam. Olhando para este texto, olha que lindo isso. Olhando para esse texto, ele diz que a grande luz se encontrou com a escuridão. E os que estavam distantes foram visitados por aquele que congrega os dispersos de Israel. O nosso Senhor Jesus não atrai aqueles que se gloriam em sua luz, mas aqueles que desfalecem nas suas escuridões. Vou repetir. O nosso Senhor Jesus não atrai aqueles que se gloriam em sua luz, mas aqueles que se desfalecem em sua escuridão. Jesus foi para a habitação onde havia trevas. E aonde há trevas, há oportunidade para brilhar a luz. Por isso que nós precisamos orar, Senhor, vai no lugar mais sombrio desta cidade. Visita aqueles que estão em trevas e traz a sua luz, porque o teu nome será glorificado. Amados, talvez você se sinta pequeno, distante, improvável. Mas lembre-se, é exatamente nesse lugar que Deus ama operar. Onde há trevas, ali Ele quer fazer resplandecer a sua luz. Hoje nós vamos sair daqui cantando Brilha, brilha, estrelinha. Deixa a luz. Fala para a pessoa que está do seu lado, brilha, brilha, estrelinha. Mas fala assim, mas a luz que precisa brilhar é a luz de Cristo em você. É a luz de Cristo. Quando eu vejo alguém que está em trevas, eu digo logo no meu coração, que maravilhosa obra Deus vai fazer naquele lugar. Terceira verdade sobre este texto, ele nos chama a resposta, arrependimento e conhecimento do reino. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados, depois de cumprir a profecia e se manifestar a luz em um lugar improvável, Jesus ele anuncia uma mensagem direta e urgente: arrependei-vos. Não tem como, pastor Amanda, Jesus se manifestar em algum lugar e junto com aquilo não vir, junto com aquela manifestação não vir
uma vida de arrependimento. Todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus, ele se arrepende. Essa é a mensagem do reino dos céus. Arrependei-vos. Eu sei que existe muita mensagem sendo pregada, muita coisa sendo anunciada, mas a principal mensagem do reino é arrependimento. É arrependimento. A presença de Jesus não é neutra. Onde a luz chega, ela confronta as trevas. Onde o reino se aproxima, somos chamados a uma decisão. Eu vou repetir isso, amém? A presença dele não é neutra. Ninguém recebe Jesus e fica neutro. Ninguém recebe Jesus e fica neutro. Aonde a luz chega, ela confronta as trevas. É por isso que nós seremos confrontados constantemente. Aonde o reino se aproxima, somos chamados a tomar decisões. Culto e mais culto, nós estaremos aqui diante da palavra que está sendo anunciada para decidirmos. Decisão precisa ser tomada para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. E o confronto, ele faz parte da caminhada cristã. Aquele que não se sente confrontado, desculpe lhe dizer, você não teve um encontro genuíno com o Senhor. Todos os dias somos confrontados. Todos os dias precisamos decidir. E o que Jesus está fazendo? Ele traz luz para um lugar onde havia trevas. E as trevas começam a dissipar. Mas a palavra é: arrependei-vos. A palavra é: arrependam-se. Jesus não apenas ilumina, ele chama. Vou repetir. Jesus não apenas ilumina, mas ele chama. E o chamado é claro: mudar de direção, mudar de mente. Deixar o pecado e receber o governo de Deus em nossas vidas. Esse é o chamado. A luz brilhou e junto vem um chamado. O chamado ao arrependimento. Essa é a única mensagem que não pode se calar. Essa é a única mensagem nos púlpitos que o diabo não quer que seja anunciado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento não é um sentimento passageiro, é uma transformação profunda que nos posiciona para viver o reino. A luz de Cristo exige resposta. A luz de Cristo exige resposta. O Senhor, ele ilumina, mas é você que dará a resposta. Não basta admirá-la de longe.
É preciso abrir o coração, reconhecer a necessidade de mudança e se submeter ao reino de Deus. E hoje, essa mesma voz ecoa aqui. Arrependei-vos, porque chegou o reino do céu. E o reino não é apenas uma promessa futura, ela já começou e está dentro de nós. E a pergunta é: qual tem sido a sua resposta para a luz que resplandece? Jesus chegou, Ele está aqui. A mensagem está sendo anunciada, a palavra está sendo pregada, a luz brilhou, mas você precisa corresponder a essa luz. Mateus, e eu vou concluir aqui, amém? Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17, vemos que Deus, ele cumpre a sua promessa com precisão, age em lugar improvável e nos chama a dar uma resposta. Amém? A luz de Cristo brilhou onde ninguém esperava, cumpriu a palavra, iniciando um chamado claro: arrependei-vos. Amados, Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio, porque Ele tem nos chamado a tomar decisões de arrependimento, Ele tem nos chamado para decisões de santidade. Essa passagem nos mostra que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Deus, ele cumpre tudo o que promete. Não é por acaso. Não. Até o cenário mais improvável são oportunidade para que ele manifeste a sua glória. Talvez você se sinta como Galileia. Esquecido, distante, fora do centro. Mas é justamente aí que Deus quer brilhar com a sua luz. Enquanto essa luz, e quando essa luz chega, ela exige resposta, arrependimento. Não é só mudar de comportamento, é mudar de direção, mente e coração. O reino está à porta e a decisão é pessoal. Ou eu me rendo, ou eu sigo na escuridão. E hoje é dia de dar resposta aos céus, amém? Você vai continuar apenas ouvindo ou vai se posicionar diante da luz que chegou até você? Deus está nos chamando a nos conectarmos com Ele. Deus está dizendo que precisamos corresponder à sua palavra. Precisamos nos posicionar, porque a grande luz chegou. E ela escolheu os improváveis. Ela escolheu aqueles que ninguém acredita. Isso significa que nós estamos no lugar certo. Isso significa que nós somos o povo certo, porque não é por nós, é por causa dele. Para ele são todas as coisas. É ele que age em nós. Ele está cumprindo em nós a tua vontade. E nós precisamos responder os céus e dizer sim ao Espírito Santo de Deus.
Fala para a pessoa que está do seu lado, qual será a sua resposta? Fala assim, a luz chegou. Fala assim, a luz chegou. Nós recebemos a luz. O Senhor está nos chamando para uma conexão. E nós precisamos dar resposta. Eu sei, amados, que alguns dias atrás nós vivemos algo incrível naquele acampamento. Mas segunda-feira, parece que saímos do espiritual e entramos no... O que aconteceu, Pai? E eu acredito que essa mensagem de hoje é um selo, um carimbo daquilo que nós falamos para Deus naqueles 3 dias naquele lugar. Senhor, eu digo sim, e eu quero me arrepender, e eu quero que a luz decepe todas as trevas, porque aonde a luz chega, o confronto também vem. Deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais inconformado você será consigo mesmo. Quanto mais você está perto de Deus, mais inconformado você será consigo mesmo. Sabe por quê? Porque a luz do Senhor irrita as trevas que há em nós. E a resposta para você é você dizer ao Senhor, eu me arrependo, Senhor, da minha forma de agir, da minha forma de ser. E eu vou me esforçar, porque essa luz chegou, e ela chegou para trazer mudança, para trazer transformação, porque eu era improvável e ninguém acreditava, mas foi em meio a essas trevas que o Senhor escolheu habitar. Você está aqui, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você está cheiroso, não é porque, não, é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Ele escolheu os lugares mais escuros desta terra para manifestar a sua glória, e aonde a glória e a luz do Senhor se manifesta, ali há transformação. Eu estou falando com os desalinhados, que precisam se alinhar à vontade do Pai. Terra de Zebulon, Galileia do Gentil, é você escolhido para ser morada do Espírito Santo de Deus. Quando alguém apontar os seus defeitos, quando alguém falar do seu passado, glorifique a Deus, porque Deus escolhe os lugares mais densos para fazer dessas pessoas. Porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.